Olá, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao terceiro e último bloco do Hood Talks. Nesse episódio aqui com Andrea Colinda Bernec, trazendo novidades Milão, falando de coleção legado. Mas nesse terceiro bloco aqui, eu dei um desafio para ela. A gente fazer aqui, André, eu vi um conteúdo teu nas redes sociais que eu achei sensacional, que é como é que você faz para você combinar padrões, que esse é um dos grandes dilemas do marceneiro, do cliente. Afinal de contas, como você mesma disse, são tantas opções, né? Mas a grande dúvida é como é que eu faço para combiná-las de forma harmônica? Como é que a gente faz para que esses padrões incríveis eles conversem entre si? E vocês trouxeram uma solução usando o Sudoku que eu achei sensacional. Inclusive depois você pode acompanhar na rede social da Bernec, que tem esse post lá, mas nós vamos colocar aqui na tela para você também uma imagem, conforme a Andrea vai explicando para a gente. Andrea, explica para a gente qual é a mecânica, como é que a gente faz para montar dentro dos 9 espacinhos lá do Sudoku, quais são os critérios para a gente posicionar os quadrões e montar então um campo harmônico de combinações. Deixa eu contar como é que surgiu a ideia. Primeiro, adoro histórias. então vamos lá. Surgiu a partir da última Revestir. A gente estava com um display com o nosso stand, né? Que nós sempre levamos a coleção, levamos coleção legado, que está vigente, e também o portfólio completo. E dessa vez a gente levou o portfólio completo nas amostras 40x45, que é um padrãozinho que a Bernec já tem. A Bernec tem uma característica, a gente sempre faz também olhar de forma harmônica, então pensar no degradê. E muitas vezes o degradê ele não é 100%. A gente percebe que para valorizar produto, você precisa muitas vezes posicionar de forma diferenciada. Ou seja, mais do que um degradê, que é uma forma também de você pensar, né, como mostrar produtos e portfólio, agora, a harmonia ela é mais importante do que o degradê em si. Então envolve um pouquinho esse conhecimento de cores e tudo mais. E aí pensando um pouco sobre como facilitar isso na vida do dia a dia do marceneiro, ou até mesmo de pequenas marcenarias que se transformam em pequenas indústrias, que muitas vezes precisam selecionar alguns produtos, não precisam? Sim. Selecionar alguns unicolors, por exemplo, algumas madeiras para fazer a composição e dar o máximo de opções para o cliente. E a gente teve esse clique durante a feira pensando a partir de um conteúdo que estava super em alto naquele momento. Porque tem disso, né? A gente tem que estar atento. Das correntes do momento. A trend do momento. Muito voltada na bolha das mulheres. Então eu não sei se chegou muito nos meninos aí, né? Então, falando sobre como você monta uma mala de viagem, que é uma mala super econômica, assim, pensando que você tem poucos quilos para levar e o máximo de looks possível. Então, eu tô falando bem do universo feminino, meninos, tá tudo certo. Só que nisso dá um clique, porque qual é, digamos, a dinâmica para montagem de malas? Você pensa numa parte de baixo, numa parte de cima e numa parte de cima mais pesada. Só que a matemática da coisa tudo precisa combinar entre si. Então, a partir de alguns poucos looks, você transforma uma matemática que multiplica, né? Então, a gente usou a mesma dinâmica e tentamos aplicar para os MDFs. E não é que funcionou? Deu boa. Deu boa. Então, a gente gostou muito, assim, dessa brincadeira, desse conteúdo. E a gente dividiu também com nossos seguidores aí das redes sociais e nossos clientes também. Então, a ideia é você sempre ter uma seleção de unicolors e amadeirados e pensar sempre nas diagonais e nas horizontais e nas verticais. A combinação precisa acontecer de forma harmônica sempre entre 3 produtos, né? Em MDF, a gente ainda pode pensar assim que a gente pode pensar em mais produtos, talvez fazer ali as esquinas do L também. Então, essa é uma possibilidade que permite ainda mais composições. Mas a dinâmica você pensar em 3 produtos e esses produtos precisam se compor. Pensando no dia a dia hoje, não é fácil compor 2 amadeirados, mas é possível. Se não pensar em amadeirados, a gente pode pensar talvez num fantasia, né? Então, um unicolor, um fantasia e uma madeira. Isso sempre vai fazer com que tenha aí composições muito interessantes. Então, nós só colocamos aqui um exemplo, né? Que acho que vocês vão mostrar na tela. E é uma sugestão, mas a gente até coloca, desafio o pessoal a fazer as suas próprias composições. Isso, o próprio Sudoku, né? Exato, e divulga com a gente, porque as composições são múltiplas, né? Infinitas possibilidades. A gente até usou esse bordão já há muito tempo atrás e agora resgato também. Que é o objetivo, né? Ter um portfólio enxuto, ter um máximo de possibilidades com o mínimo de produtos possíveis. Então, essa dinâmica
ajuda realmente o cliente a ficar um pouco mais tranquilo e principalmente o marceneiro que está iniciando essa vida de quase que uma fábrica mesmo. E tem muitos, não tem hoje em dia, que selecionam um outro produto, que sabe que funciona. Isso dá segurança para o cliente final, isso dá segurança para o marceneiro também comprar, ajuda no volume, na negociação, não é verdade? Sem dúvida. Então eu acho que é interessante, é uma brincadeira gostosa e que pode ser, além de tudo, rentável e dar bons negócios. É interessante que você está falando sobre essas combinações, porque um dos pontos, os pontos quentes da loja, vamos dizer assim, né? Não importa se é aqui, se é em Santos, se é em Fazenda, são as mesas de combinações que elas estão sempre expostas ao lado das amostras pequenas que nós temos aqui. Então, via de regra, são duas mesas, né? Uma mesa debaixo de uma luz quente e uma outra mesa debaixo de uma luz fria. E não é incomum nós vemos clientes carregando pilhas de pilhas dessas pequenas amostras, tentando fazer as suas combinações das canaletas, né? E como isso é gostoso, porque você transfere o teu sonho, a tua identidade para aquela combinação e você se vê naquilo. E como é legal você se ver naquilo que você está almejando para sua casa, para o seu escritório, para a sua obra, enfim. Então fica aqui o desafio. Se você vai passar aqui numa das lojas da Rodegon, use uma das nossas mesas de combinação, pega lá 3 padrões da Bernec, posiciona na mesa, tira uma foto e posta nas redes sociais. Nós vamos marcar vocês lá e nós vamos repostar nos nossos stories. Marca lá @Rodegon e @Bernec. A gente vai adorar, porque é sempre muito gostoso ver o cliente, né, usando, fazendo as suas composições e pensar que é uma casa viva, né? Então, é muito fácil muitas vezes pensar, eu vou colocar branco, porque eu não tenho medo, né? Uhum. É tranquilo, só que isso não traz alma, né? O branco, ele é uma cor sim que ajuda na limpeza, muitas vezes, né? Tipo, é prático, é fácil, é neutro. Mas as pessoas têm identidade, elas gostam de trazer um pouco de calor, né? E essa identidade ela é construída a partir das cores, as cores são fundamentais. Tanto é que branco, qual é a ideia de quarto branco? Do Big Brother, para quem assistiu outros tempos, é enlouquecedor, né? Então a gente precisa de cor na vida da gente, né? E essa construção das cores, ela tá muito voltada ao gosto, obviamente, mas tem algumas ideias, a composição, ela ajuda a gente muitas vezes assim também perder um pouco o medo de errar. Aquele mesmo medo que você tem no branco muitas vezes, com cor branco que funciona, vai tranquilo, vai no seu gosto e olhe essa composição. Pega uma madeira, pega um unicórnio, pega um fantasia, que muitas vezes o fantasia não precisa nem ser uma MDF. Uhum. Talvez o tecido do sofá, daquela cabeceira da roupa de cama, da cama, né? Então, é olhar essas texturas e fazer com que elas tenham harmonia. E é nessa casa harmônica que geralmente a gente gosta de viver, né? Tem aconchego, tem carinho, tem... E eu acho que é muito bom, porque o marceneiro ele faz parte disso, né? Ele é o transformador de vidas. Ele é um transformador de vidas, ele traz essa alma para casa das pessoas e é onde a gente tem que ter a nossa paz. Nosso momento de pausa que falamos sobre João, né? Que a gente precisa realmente se reconectar, onde a gente tem que viver a nossa família, viver a nossa essência para a gente poder ser pessoas melhores e construir coisas melhores e fazer o bem daqui para sempre, né? É isso aí. Não é? Muito bom. Então, a gente quer agradecer você que ficou até aqui. Nosso muito obrigado mais uma vez, Andréa. Muito obrigado pela sua presença. Como é bom ter você aqui. Eu que agradeço. Então, a gente se vê no próximo episódio do Road Talks. Um abraço. E com Deus. Até mais. E até lá. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez.